Agora na Banda B, um negócio que deu certo com Antônio Nascimento. Muito boa tarde a você, meu amigo, a você, minha amiga. Chegamos ao final de março e também estamos chegando aqui ao final dessa série sobre Curitiba, que começamos há 3 sábados com a história lá dos primórdios e a gente veio caminhando. Estou aqui novamente com o professor Renato Mocelin. Boa tarde, professor. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, ouvintes. Cidade linda, amorosa, da terra de Guaiacá. Estou aqui também com o Felipe Strapasson. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, ouvintes. Mais uma alegria estar aqui hoje. Tá certo. E aí, a história contemporânea de Curitiba, né? Chegamos aí no século XX. E aí, como é que foi o desenvolvimento industrial de Curitiba no século XX, professor? Curitiba vai ter um desenvolvimento bastante expressivo em termos industriais só nos anos 60, sabe? Vai ser ali no governo do Ney Braga, depois no governo do Paulo Pimentel. A industrialização de Curitiba nas primeiras décadas do século XX era bastante reduzida. Mas Curitiba teve um movimento operário assim, bem combativo. Em 1917 nós tivemos uma greve geral que parou Curitiba. Nossa! Detalhes. As empresas pararam, né? Eles faziam uma série de reivindicações. A principal era a jornada de 8 horas. Houve repressão, houve quebra-quebra. Muitas pessoas ficaram feridas e a cidade parou por alguns dias. Mas a greve não existia uma legislação trabalhista que amparasse os nossos operários. Boa parte desses operários eram de origem europeia e tinham já uma tradição de luta oriunda da Europa. Alguns eram influenciados pelas ideias anarquistas, outros já pelo marxismo. Nós vamos ter em 17 a Revolução Bolchevique na Rússia, e aí começa a surgir o fantasma do comunismo. Então qualquer movimento paredista, como se dizia, né, já era associado ao movimento comunista e havia repressão. Mas eu gostaria de compartilhar com os amigos algo trágico que aconteceu aqui em Curitiba, que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela assim chamada porque na verdade ela começou lá nos Estados Unidos e soldados norte-americanos vão transmitir a gripe nas trincheiras lá da França. Estava havendo a Primeira Guerra e chamaram de gripe espanhola porque a Espanha era neutra e não havia muitas pessoas circulavam por lá. A gripe atingiu largamente a Espanha e quando havia censura dava-se a impressão que só morriam pessoas na Espanha, mas na verdade morriam pessoas na França, morriam pessoas na Alemanha, morriam pessoas nos Estados Unidos, e não se divulgava porque se você dissesse que estavam morrendo tantas pessoas, o inimigo diria, estão enfraquecidos. Os nossos governantes afirmaram, que era o Venceslau Braz, o presidente, que a gripe não chegaria ao Brasil. Ficar tranquilo que aqui não vai acontecer nada. Só que uma embarcação deixou Londres, de Londres para Lisboa e de Lisboa para o Nordeste brasileiro, fazendo escala em Recife, Salvador, Bahia, depois em Santos. E pessoas foram desembarcadas. E a gripe foi se espalhando. Em Paranaguá, Toninho, houve um casamento. E esse casamento era um sírio, né? E ele convidou parentes do Rio de Janeiro que vieram para o casamento. Essas pessoas visitaram Antonina, Morretes, e o vírus se espalhou. E o vírus subiu serra acima. E em outubro de 1918, a gripe atingiu Curitiba largamente. O prefeito, João Antônio Xavier, ele coibiu inclusive o uso, as escolas, os cinemas, todos fecharam.
E a gripe, assim como surgiu, logo ela vai desaparecer no começo de 1919. Então, só um retrato do que foi a gripe espanhola aqui em Curitiba. Tem números exatos, professor? Morreram só em outubro, em Curitiba, em torno de 300 e poucas pessoas. Mas isso é muito representativo para a população da atual, população. né, E também o doutor Trajano Joaquim dos Reis, Trajano Reis, deu algumas dicas para a população. Não se comunicar com os doentes, não visitar pessoas infectadas, manter rigoroso asseio pessoal, evitar aglomerações, beber água filtrada e fervida, incinerar o lixo, só usar verduras cozidas, lavar as mãos antes de tocar em qualquer alimento, manter a casa limpa, desinfetar os aparelhos sanitários com creolina, usar chá de eucalipto ou qualquer sal de quinina, vacinar-se contra a varíola, ferver o leite antes de ingeri-lo, e por aí afora, né? Não parecem as recomendações, Felipe, para Covid-19, ou não? Faz lembrar, só faltou o uso da máscara, né? O doutor Trajano Reis, professor Mocili me corrija se estiver errado, equivale ao mesmo cargo de secretário de saúde, né? Sim. Ele era diretor de saúde. Diretor de saúde. Diretor especial de saúde. Então equivale como se fosse a secretária de saúde. Né? O número exato aqui é 384 óbitos entre outubro e dezembro de 1918. Puxa, e era um velório atrás do outro, então, né? Para uma cidade pequena ainda, sim, né? Sim. Com certeza. E o bairro que mais pessoas morreram foi o bairro do Portão. Né? No Portão. No Portão. Tá certo. Como é que essa colonização, né? Essa miscigenação que a gente tem aqui de ucranianos, italianos, poloneses, alemães, como é que essa gente invadiu a cidade, hein? O tempo a imigração moldou muitos bairros aqui em Curitiba, né? Então, assim, muitos são característicos. Por exemplo, Santa Felicidade é um reduto de italianos, né? Assim como o Colônia Água Verde, a Colônia Dantas, né? Virou o bairro da Água Verde. Aqui em Curitiba a gente não tem colônias alemãs, mas os alemães vão se instalar perto do centro. Os alemães eles vão ficar conhecidos por fazer muitos clubes aqui em Curitiba, como o clube da Sociedade Thalia, o Clube Graciosa Country Club, o Clube Duque de Caxias, né? Então eles vão estar sempre no comércio. A fábrica de ferragens da família Auer, a primeira farmácia de Curitiba é da família Stelfield, né, que ficava na frente da catedral. Então, aos poucos eles vão moldando os seus redutos, né? Os poloneses, eles ficaram mais a norte e a nordeste de Curitiba, pegando ali a região de Santa Cândida, Abranches, Barreirinha, né? E vão, como eu disse, aos poucos cada um vai ter o seu reduto. Os alemães também, eles saíram da Alemanha, foram para a Rússia, né? Depois vieram para Joinville e depois algumas famílias subiram e ficaram aqui na região do Boqueirão, né? Compraram ali uma área grande ali, né? Isso já é mais para a década de 1930. Né? Veja, porque os alemães eles foram os primeiros imigrantes a chegar no Paraná. Em 1829 já tem aí alemão chegando no Paraná. Só que eles não vêm por Paranaguá, eles vêm pelo Porto de São Francisco, né? Santa Catarina. Por isso que muitas cidades catarinenses têm essa influência alemã, né? Joinville. O Vale do Itajaí ali, inteiro, né? Em peso. Né? E a colônia mais próxima aqui de Curitiba, que é uma colônia grande, vai ser a colônia Vitimarsum, em Palmeira, né? Então, em Curitiba, o alemão ele não fixa nenhuma colônia, ele participa do desenvolvimento da cidade, os Miller também, né? A fábrica de ferragem da família Miller. Miller Irmãos, né? Miller Irmãos Companhia. Que era a fábrica onde é o Shopping Miller hoje. Onde é o né? shopping. Roberto Auer. Roberto Auer, a fábrica da Joseph Auer e companhia, né? Então, e também o caráter recreativo dos alemães, como eu falei, né? Muitos clubes vão ser fundados por eles. Sim, inclusive o Curitiba
O Curitiba, né? E quando teve a ditadura do Getúlio, os clubes tiveram que mudar de nome, né? O clube que tinha os nomes alemães, italianos, né? Tiveram que aportuguesar, colocar nomes em português, né? Tá certo. Agora, a cidade, logicamente, ela vai se expandindo a partir da Praça Tiradentes, né? Do Largo da Ordem, né, professor Mocelin? E aí, os primeiros bairros são aqueles bairros no entorno do centro mesmo, o primeiro anel ali, né, Felipe? Veja, Curitiba se desenvolve a partir do centro, mas é bom sempre dizer que eles chegaram pela região do Atuba. Então, se for para elencar um bairro mais antigo de Curitiba, eu diria que seja a região do Atuba, bairro Alto, aquela região ali, né? Aí dali partiram para a região do centro, São Francisco, centro, tudo mais, né? E aí foram se desenvolvendo. Claro que os imigrantes tiveram a sua participação na formação desses bairros, como vai acontecer ao longo do século XX. A última classificação dos bairros é de 1975. E é o momento que você extingue algumas vilas, transforma elas em bairros, né? E ele coloca 75 bairros para Curitiba. Aliás, a única vila hoje o único bairro que tem nome de vila é Vila Isabel hoje, né? É a Vila Isabel. Ele foi o único bairro que manteve o nome de vila, porque quando foi oficializada a transformação ali, né? O limite dos bairros em 1975, tudo que era vila foi caindo. Caiu a Vila Auer, Vila Guaíra, Vila Tingui, né? A Vila Fani. Então, o Vila Isabel permaneceu, porque ele é um pequeno bairro no meio do Água Verde. Ele é um pequenino bairro no meio da Água Verde, né? Que muita gente até me pergunta se é verdade que homenageia a Princesa Isabel. Não é. Não é verdade. Não é. Né? O Raimundo Vasconcelos é um cara que trabalhava com leite. Tinha muitas vacas leiteiras, produzia leite e tudo mais. E a leitaria Isabel era em homenagem à mãe dele, que se chamava Isabel de Vasconcelos. Então esse é o E a leitaria dele era ali. Era na região da Vila Isabel. Era bem perto ali da onde fica a Sociedade das Musas ali, do Dario Veloso. Era bem naquela região ali. Pois é, o professor Dario Veloso é um outro homem curioso, né? Rapaz, quando eu era criança, eu moro até hoje em Santa Quitéria ali, né? Então eu cresci ali no bairro. Eu passava ali e via aquele templo com a estrela de Davi ali, né? Será que é uma mesquita, né, judaica aqui? O que é isso, né? E depois de muito tempo é que eu fui descobrir ali que era um centro de estudos, né, do professor Dario Veloso. O professor Dario Veloso, ele tem uma influência muito grande na história da maçonaria em Curitiba, né? A sociedade neopitagórica, que é o Templo das Musas, né? É um centro de estudos que remete à maneira com que Pitágoras estudava. Por isso a gente fala neopitagórico, não novo Pitágoras. E ele teve muita influência ali com o Emiliano Perneta na fundação da primeira sociedade maçônica de Curitiba, que é onde é a Praça Zacarias hoje, né? Até hoje você vê aquela estátua daquela águia com duas cabeças, que fica em cima de uma ótica, né? Ali que foi a primeira sociedade maçônica que teve participação. Primeira loja ali, né? Primeira loja maçônica. Agora, professor Mocelin, vamos falar aqui de Curitiba. O Curitiba crescia, mas de uma forma desordenada, assim, né? E daí foi Ivo Arzua que colocou nos trilhos a coisa? Na década de 40, nós vamos ter um francês, Alfredo Agache, o Plano Agache, que vai dar as diretrizes de como a cidade deveria se organizar, um plano diretor. Então, um bairro, uma região industrial, uma região cultural, quer dizer, a questão de parques, tudo isso vai estar no Plano Agache. O Plano Agache ele não foi implementado na sua totalidade. E nós vamos ter, na década de 50, como governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto. E o Bento, ele queria dar às comemorações do centenário do Paraná um tom eloquente.
E nós vamos ter o centro cívico, com todas as edificações, Palácio do Governo, da Justiça, Assembleia. Quer dizer, resolveram concentrar no mesmo local todos os poderes ali. A abertura de uma grande avenida, Grande Abreu, né? A Biblioteca Pública, o Teatro Guaíra. E nós vamos ter nos anos 50... A Praça 19 é contemporânea também? É contemporânea. 19 de dezembro, em homenagem justamente à emancipação política. É dessa época, né? Quando foi o centenário, né? E nós vamos ter prefeitos nos anos 50. O primeiro, antes os prefeitos eram escolhidos sem votação popular. Em 1955 nós tivemos a eleição do prefeito Ney Amintas de Barros Braga. Ney Braga, ele era casado com a irmã do Bento. Havia sido chefe de polícia do governo Bento. Ele ganhou com uma certa dificuldade, inclusive o pai que foi prefeito também, governador do Paraná, Wallace Silva, que é o pai do Requião, né? Roberto Requião, quase encostou ali em termos de votação. Foi uma eleição bastante disputada. E o Ney foi um bom prefeito. Havia um caos no setor de transporte público. Então ele vai ordenar. Então você, digamos, pega uma linha que tem bastante movimento, mas tem que pegar uma outra que não tenha tanto movimento. Porque senão todos vão querer as linhas que tinham mais movimento e os bairros mais distantes ficariam sem ônibus. Então há um certo ordenamento. Aí nós vamos ter o Iberê de Matos, que foi também um bom prefeito. Iberê de Matos. E você colocou bem, antes tivemos o Omar Sabag, aliás, que vai ser depois do Ivo Arzua, né? Depois do Ivo Arzua. Quando você pega fotos ali da Praça Zacarias, você vê que o rio Ivo aí transbordava. Você tem pessoas com água pelos joelhos, carros no meio da água e tal. E o Ivo Arzua, ele vai canalizar tudo isso, vai dar um outro nível a essa região. Foi Arzua que criou o IPUC? Foi criado na época do Ivo Arzua. Na metade dos anos 1960, isso? Foi em 65. 65 é na metade, né, dos anos 60. Depois veio o Omar Sabag, que também foi um bom prefeito, mas antes eu estava querendo citar e estava esquecendo do Erasto Gettner, que infelizmente faleceu em 53 no exercício do cargo. Foi um prefeito assim de grande prestígio e de qualificação. Felizmente, Curitiba, de uma forma geral, teve bons prefeitos. E nós vamos ter depois do Sabag a indicação do Jaime Lerner, que fez uma verdadeira revolução em Curitiba em termos urbanísticos. O Lerner era arquiteto, era urbanista, era um homem já trabalhava no IPUC. Sim. Sim, o Jaime vai criar o sistema de canaletas, né, na década de 70. Vai sanear também o rio Belém e o rio Barigui para criar os dois grandes parques ali, né, o Parque São Lourenço e o Parque Barigui, que eram regiões muito alagadas. Até tem um jornal de 1970 que fala que ali na região do São Lourenço tinha muita fábrica de adubo da família Boutinho, fábrica de cola. E tinha o curtume também, né? Fábrica de curtume. E tudo aquilo ali era jogado no Rio Belém. E um dia que ali estourou. E diz o jornal que a água chegou mais ou menos onde hoje é a Pedreira Paulo Leminski. Como foi longe aquilo ali. Jongava ali. Jongava. E o Jaime Lerner saneou tudo aquilo ali. Canalizou e criou o Parque São Lourenço. O Parque São Lourenço e o Parque Barigui foram criados no mesmo ano, 72. Justamente com essa ideia de você sanear a região, evitar que ela alague e que ela sirva de lazer para as pessoas. E para ela represar também, né? Exatamente, os dois chove grandes muito, rios. Né? Agora, esse sistema de canaletas, né? Ele é impressionante. Se a gente for ver, todos eles são semelhantes, né? Aqui do passeio público até o Santa Cândida, da Praça do Japão, da 7 de Setembro, enfim,
até a República Argentina, até a Wilson Churchill lá no Pinheirinho. É o mesmo sistema, né? E aqui também o leste-oeste tem a Canaleta, né? É uma rua com a Canaleta, com comércio ali do lado, e ao lado, nas duas laterais, as vias rápidas, né? É um sistema parecido. E eu acho que o Jaime contou com a participação do Deli Macedo, se eu não me engano, arquiteto também, né? Tô colando aqui, que eu dei, vou trazer ali. Foi o Carlos Eduardo Seneviva, o Lubomir Ficinski e o Rafael Deli. O Lubomir que era um sujeito altamente qualificado. E eu gostaria de destacar que em 1972 houve a Conferência do Clima Primeira, produzida pela ONU, em Estocolmo. E o Lerner, já nos anos 70, tinha essa preocupação com a questão ambiental. Quer dizer, hoje fala-se muito em sustentabilidade, mas o Lerner deu o pontapé inicial aqui no Paraná e no Brasil. Uma preocupação bastante clara em relação à degradação ambiental. Tanto é que Curitiba tem muitos parques, o Felipe citou, outros vão ser criados depois, e também a questão do lixo, a coleta seletiva do lixo. Isso a gente não pode esquecer. O Lerner vai ser criticado porque ele não dá para fazer tudo, né, Toninho? A questão da habitação sempre houve um déficit. E para muitos ele embelezava a parte central de Curitiba, o que não é inteiramente verdade, porque também graças à melhoria do transporte coletivo, as comunicações, né, criadas no governo dele. Agora, professor e Felipe, aproveitando isso, me veio à mente aqui uma batalha que o Lerner teve que enfrentar em 1972 com o calçamento da Rua das Flores. Como é que foi isso? Sim, foi um problema sério ali, porque era o primeiro calçadão do Brasil, né? A Rua 15 passava carro, era uma rua comercial, cheio de lojas e cafés, e como ela é hoje, né? E numa sexta-feira eles mandam fechar aquela rua para calçar, né? Ele deu uma entrevista que ele fechou na sexta porque ele temia a movimentação dos proprietários. Aí quando chegou na segunda já estava feito. Né? E aos poucos os comerciantes perceberam que era melhor, que o movimento aumentou em vez de diminuir conforme eles imaginavam. É a ideia da humanização comercial, né? Porque se você andava de carro e consumia a loja, a pé você consumiria muito mais. Porque você poderia experimentar uma roupa, ler um livro, tomar um café. Né? E se vê como é que são as coisas, né? É uma questão cultural mesmo de pensamento, né? Porque brigaram, não queriam o calçadão da 15 e hoje o curitibano tem orgulho do calçadão da 15. Orgulho, foi o primeiro do Brasil, inclusive quando estavam calçando a Rua 15, os donos das lojas, os comerciantes, né? Ameaçaram invadir com o carro a Rua 15. Aí colocaram crianças fazendo desenhos eles não vão tocar por cima das crianças. Não vão ter coragem, né? Ter coragem. Você vê como é que são as coisas, né? O pensamento das pessoas, como é que a cidade vai mudando, né, Felipe? Com certeza. Falando do Jaime Lerner, eu acho que um grande legado dele foi a criação de um bairro, do único bairro, para receber as indústrias de Curitiba, que é a Cidade Industrial de Curitiba. Exatamente. Né? Até 1973, as indústrias em Curitiba estavam naquela região do Lago da Ordem, Praça Tiradentes. A Miller Irmãos era aqui na Câmara de Abreu. Sim, né? ali tinha. No bairro Rebouça também. O Rebouça era o polo industrial com a empresa do mar. Tinha. Quando o plano agacha, o Rebouça era o polo industrial, né? Era então. A Mate-Leão, né? Isso. Ali. Então o Jaime, ele entendeu que chegou um ponto que núcleo social e industrial não poderia mais habitar o mesmo lugar, né? Porque a cidade estava crescendo. Então ele pegou uma área localizada a 15 quilômetros do centro, bem distante, né, que era praticamente desabitada na parte sul de Curitiba, né, na saída para a cidade de Araucária, para receber essas indústrias, essas empresas que a maioria de lá estão até hoje. Só que coincidentemente a gente tem a Geada Negra no norte do Paraná. 1975.
que queima os cafezais. Sim, houve um êxodo rural gigantesco. Exato. Em torno de 1 milhão de pessoas nos 2 anos seguintes vão deixar vários. Tanto é que municípios do norte do Paraná, a população diminuiu. Tem alguns que tem diminuído até hoje. Até né? hoje. E com isso nós vamos ter uma superpopulação, a população aumentando em Maringá, em Londrina e principalmente Curitiba. Exato, e onde esse pessoal mora? Vem. E é assim, só fazer um parênteses aqui, que a gente fala assim, geada negra, as pessoas pensam que é uma geadinha, não. Foi uma geada que dizimou o café. 1/3, professor Mocelin, me corrija. Veja bem, a produção de café do Paraná, Felipe, reduziu-se praticamente a zero, sabe? Sim, na região norte, queimou Londrina. totalmente. E nós vamos ter uma mudança do modelo agrícola paranaense. Muitos não voltaram a plantar café. Partiram para soja, milho, etc. Algodão, conforme nós temos hoje. Mas eu destacaria o Lerner e também, vamos ser justos, né? O Maurício Fruit fez um bom trabalho na área social, bem como o senhor Roberto Requião. Foram 2 prefeitos já do período da redemocratização. E antes disso nós tivemos o Saul Raiz, né? Saul Raiz, que foi continuador, por assim dizer, da obra do Lerner, um técnico, né? Sim. E vamos ter uma eleição que foi assim famosíssima, né? Que o Maurício Fruit era o favorito em 85, se não me falha a memória. A eleição dos 12 dias? Que era contra o Algaci Túlio, Isso. que era do PDT. Exatamente. Aí eram favas contadas, o Maurício ganharia a eleição. Eis que há um acordo, o Algaci aceita ser vice do Jaime Lerner, e em 12 dias o Lerner virou a eleição sem redes sociais. Você imagine com redes sociais. A eleição sociais. do coração curitibano, né? Exatamente. Ele vence a eleição e faz uma boa gestão novamente. Eu diria, como historiador, que os governos do Lerner não foram à altura, governo do estado, do que ele foi como prefeito, né? Porque o Lerner não era político, né? Ele era um técnico. Então os governos dele, eu diria que deixaram a desejar. Mas vamos falar também, né, vamos ser justos, a eleição de um jovem, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, né, que ganhou a eleição, foi prefeito de Curitiba, depois foi deputado federal, foi ministro. E quando parecia... Nos 300 anos de Curitiba ele era prefeito. E 330 também. Quando parecia que o Greca estava, com todo respeito, morto politicamente, como o Fênix, ele ressurgiu e venceu as eleições. Elegeu-se 2 vezes prefeito, né? E aí o Chico do Uberaba foi lá, puxou ele para o partido, né? Que era o PMN, um partido inexpressivo, PMN, né? Partido de Mobilização Nacional. E aí ele... Mas, voltando aqui só à cidade industrial de Curitiba, a cidade industrial foi o grande boom da cidade, né, professor Mocelin e Felipe? Porque vieram ali New Holland, a Volvo, Philip Morris, Volvo, a Mondelez. A Mondelez veio depois, né? Porque que era Kraft antes. Ela Philip Morris ali, né? Porque eu lembro, ali era um colégio IAP, né? Era um colégio onde a Mondelez hoje era um colégio adventista ali, um internato adventista, né? Plantação de eucaliptos ali. Daí eles compraram aquela área e aí instalaram lá a Philip Morris, né? Que era a fábrica de cigarros. E Felipe, os bairros de Curitiba, tem uma razão assim, esse bairro foi colonizado por esses ou os bairros foram surgindo, os loteamentos foram surgindo e aí a cidade foi crescendo? Veja, os bairros foram surgindo de acordo com a necessidade do imigrante. Um exemplo, né? O italiano nunca
imaginou no centro de Curitiba. Nunca se imaginou. Ele foi para Santa Felicidade porque lá deu certo a uva, deu certo o queijo, o vinho, né? Assim como foi a colônia Nantas. O alemão não se adaptou a Curitiba. Por isso que ele não fez colônia aqui. Ele contribuiu muito para o desenvolvimento econômico de Curitiba. Então, os bairros foram surgindo foram crescendo com a chegada desses imigrantes. Eles foram morrendo, os filhos foram ficando, foram loteando, foram vendendo, e assim foi surgindo Curitiba. Senhor Mocelin, em todos os tempos da história de Curitiba, se tivesse que elencar 3 vultos curitibanos que foram importantes para a cidade, quem o senhor elegeria? Eu elegeria o Barão do Céu Azul como uma figura exponencial. Apesar de não ter nascido em Curitiba, nasceu em Paranaguá. Aliás, o Barão do Céu Azul também nasceu em Paranaguá. O Bento Munhoz da Rocha Neto e o Jaime Lerner. Seriam as 3 figuras que eu acho que foram importantíssimas na minha modesta visão, para a história. Claro que tivemos outros, né? O próprio Roberto Requião foi um bom prefeito, o Ivo Arzua, o Manuel Ribas, o Mané Facão, né? Que foi interventor, nos anos 40, sim. E aqueles ligados à cultura, né? O Vitor Ferreira do Amaral, o próprio Nilo Cairo, e intelectuais como Nestor Vitor, Emiliano Perneta. Quer dizer, Curitiba tem pessoas das mais diversas áreas altamente qualificadas, né? Tá certo, Felipe, e você? Eu já vou pender um pouquinho mais pro lado cultural, né? Eu acho que a gente teve personalidades notáveis aqui em Curitiba, como foi a Enedina Alves, né? Enedina Alves Marques. Explica para o público quem foi a Enedina, que aliás foi homenageada recentemente pelo prefeito Rafael Greco, ganhou uma estátua, né? Isso, ela ganhou uma estátua lá no centro, de frente ao edifício Moura Garcês. Ela foi a primeira engenheira negra do Brasil, né? Ela nasceu aqui em Curitiba, ela era filha de uma escrava alforriada, e para se sustentar ela trabalhava na casa de lavadeira, na casa de um comandante do exército, né? Um coronel do exército, né? E com toda a dificuldade, com todo o preconceito pela cor, por ser mulher, conseguiu se graduar em engenharia na Universidade do Paraná. E no ano seguinte, inclusive na colação dela, o reitor se negou a dar o título para ela. O reitor se negou a colar o grau dela. Assim como o Hitler se negou a entregar as medalhas para Jesse Owens lá na Olimpíada de 1938. Né? Então ela, no ano seguinte à formatura dela, ela já foi contratada pelo governador Moisés Lupion para trabalhar na Secretaria de Obras Públicas. E aí ela assinou vários projetos. O projeto da usina Capivari Cachoeira, que hoje chama Paregua de Souza, em Antonina. O prédio do Colégio Estadual do Paraná é dela, tem a ampliação dele, tem a assinatura dela. A Casa da Estudante Universitária também tem a assinatura dela. Então ela foi uma pessoa que muito fez por Curitiba, muito fez pelo Paraná, né? Com todo aquele preconceito que ela sofreu, ela chegou muito longe, né? Morreu nova, acabou sofrendo um infarto dentro do apartamento que ela morava no centro. Foi encontrada dias depois, sem filhos, sem nada. E me parece que ela vai ganhar um busto, vai ficar na Praça Santos Andrade agora no final do ano, quando a Federal faz 112 anos, né? Enedina foi a primeira, vou elencar outra. Professora Maria Nicolas foi uma professora assim, que mesmo como a Enedina, enfrentou todo tipo de preconceito para educar as pessoas, educar as crianças. Ela era negra. Então muitos pais não confiavam na educação dos seus filhos pelo simples fato de ela ser uma pessoa negra. Aliás, a escola, com esse nome, o nome dela, ficava ali na rua Tamoios, na Vila Isabel, né? Era um prédio alugado. E aí, como havia vaga ociosa na escola Nice Braga, né? Que é
das esposas do governador Ney Braga, ali no Santa Quitéria, a escola, né, com o nome a Maria Nicolas, foi para lá e funciona no mesmo complexo ali do Nice Braga, né, na Santa Quitéria. Faltando o terceiro aí, eu vou acompanhar meu amigo aqui, o Jaime Lerner, né? Eu acho que Curitiba é o que é hoje, graças a ele. A ideia dos parques, mesmo depois que o Rafael Greca foi prefeito nos anos 90, a ideia dos parques que ele criou, a cultura de parques, podemos colocar a cultura, assim, né? O Parque Tanguá, o Memorial Ucraniano, o Memorial de Curitiba, né? Os parques que vieram vindo na sequência ali foi uma ideia muito bacana. Você cuidar para que aquilo ali não encha, não dê problema e as pessoas aproveitem como forma de lazer, né? Então isso foi muito bacana. O Jaime Lerner fez isso com o Jardim Botânico também, em 1991, né? O bairro era Capanema, e por conta do prestígio do Jardim Botânico, o plebiscito escolheu que se tornasse também Jardim Botânico, né? Para você, se você tivesse que resumir Curitiba, professor Renato Mocelin, como você resumiria a cidade de Curitiba? A cidade de Curitiba é uma cidade que tem problemas, obviamente, como todas as grandes metrópoles, mas é uma cidade pela qual eu tenho uma empatia muito grande. Eu vivo aqui, eu trabalho aqui e nutro por Curitiba um amor sincero, apesar que eu nasci em Colombo e não estou aqui traindo Colombo, mas gosto muito da cidade e é uma cidade que tem reconhecidamente em todo o Brasil uma cidade com um nível de vida que eu acho que é bastante satisfatório. Felipe Strapasson, como você resumiria a cidade de Curitiba? Bom, Curitiba é o meu berço, né? A cidade onde eu nasci, a cidade onde eu vivo, onde eu trabalho, a cidade que eu estudo, a cidade que eu me dedico a estudar ela todos os dias. E a cidade que reconhece o meu trabalho. Então, Curitiba para mim, eu falei, eu quero morrer em outro lugar, não ser aqui, né? Então, claro, como o professor bem colocou, tem problemas? Tem, como toda metrópole. Mas eu acredito que o bom diálogo leva à resolução desses problemas. Então, eu me orgulho muito de ser curitibano, de morar aqui, na cidade que já foi eleita a mais sustentável do mundo. Hoje ela é a mais sustentável da América Latina e também a mais inteligente do mundo, né? Então eu defino como orgulho ser curitibano. Agora, só uma curiosidade, estava lembrando aqui, por que Água Verde, o bairro, tem esse nome? É por conta do rio Água Verde, né, que passa ali. O rio Água Verde, ele é um arroio que sai do rio Belém. Do Rio Belém. E ele banha apenas aquele bairro, entendeu? Então, quando você tem a dissolução das colônias em Curitiba, em 1947, a colônia Dantas, ela vai ser dissolvida e a ideia do bairro vai ser homenagear aquele aspecto físico, que é o rio Água Verde, que as pessoas usavam para lavar roupa, para tomar banho e tal. E algo muito importante, ali está um dos maiores estádios do Brasil, de um dos maiores clubes do nosso país. Aliás, professor Mocelin, tem que puxar o futebol. Ali também morava, né, Maria Polenta, né? Maria Polenta. Que eu não entendo de futebol, mas eu sei que ela já curou muito osso quebrado por ali, né? Maria Trevisan Tortato é o nome dela. Isso, no alto da Alferes Ângelo Sampaio, é isso? Que morava a Maria Polenta. Joelhos, braços. Eu associo muito a Maria Polenta à figura da Maria Bueno, né? Porque se você vai no túmulo dela no Hospital da Água Verde, tem muita graça ali recebida, placas, agradecimento, igual, não com o tamanho que é da Maria Bueno, mas as pessoas ainda hoje têm muita fé na Maria Polenta, né? Ela é uma figura folclórica da nossa cidade, né? Aliás, professor Mocelin, Maria Bueno, uma escrava, né, filha de escravos, que nasceu em Morretes, é isso? E foi presenteada por uma família de Campo Largo. Como é que é essa história? Ela
tinha uma irmã que era uma pessoa desequilibrada, né? E ela teve problemas. Aí ela veio morar em Curitiba. E ela vai trabalhar com lavadeira e tal. E era uma moça muito expansiva, muito bonita. Morena, e ela, negra, morena, né? assim, teve um namorado. E em 1893 ele era da polícia, servia ali no onde é o Shopping Curitiba, o Shopping né? Curitiba. É o Inácio, né? É, o Inácio. Era o barbeiro do quartel. Aí ela disse que ia no baile. Um baile, ela ia. A Sociedade de Operário. Ela disse, eu vou no baile, quer você queira, quer não. Não vai, eu vou, não vai. Até hoje nós podemos destacar que infelizmente os crimes de feminicídios têm sido muito até aumentado no Brasil, que é lamentável, né? E ela foi. Ele saiu, como diziam no passado, de serviço, né? Saiu pé por pé, sem ser visto. E ela vinha, hoje é a Vicente Machado, era a Rua dos Campos Gerais. Você tem ali a Rua Rio Branco que corta a Vicente Machado e tem um estacionamento hoje. Ali havia um capãozinho de mato. E ele a degolou. Há quem diga que degolou totalmente, há quem diga que ficou apenas uma parte grudado no pescoço. Com a navalha que ele usava para cortar o cabelo dos militares. E não permitiram que ela fosse sepultada no cemitério municipal. Não há a certeza, ou ela praticava uma religião afro, ou ela seria prostituta, o que ela não era. E ela foi enterrada ali, onde é aquele estacionamento hoje. E pessoas começaram a levar flores e começaram a fazer pedidos. E milagres começaram a acontecer. Até que o corpo dela foi retirado dali, houve uma exumação, e levado para o cemitério municipal. Hoje, no cemitério municipal, você tem uma quantidade imensa de homenagens a ela. Ninguém dá mais importância aos mausoléus daqueles senhores da indústria ervateira, mas sim a Maria Bueno. Maria Bueno, negra, mulher, vítima de feminicídio, porque teve a coragem de querer fazer algo que ela desejava, né? Isso. E é interessante que, à época, o autor do crime, ele foi preso não pelo assassinato, mas porque ele havia abandonado o posto de serviço, né? Ele foi preso. Tempos depois ele foi levado a júri e foi condenado. Mas ele não foi preso em flagrante pela morte da Maria Bueno. Ele foi preso porque ele havia abandonado o posto de serviço. Que absurdo, né? E quando os federalistas invadiram o Paraná, ele teria sido executado pelos federalistas, né? Porque teve um fim merecido, né? Se eu não me engano, o túmulo da Maria Bueno é o mais visitado do cemitério, Sim, né? é o mais visitado. Principalmente dia 2 de novembro, você não consegue chegar perto do túmulo. Tem uma hora do dia ali que você pode entrar ali dentro do túmulo, né? Isso, você entra pela rua lateral, né? Acho que é Jaime Reis ali, não é mais Jaime Reis ali, né? A rua da Pracinha do Gaúcho, né? Você entra e você vira à esquerda e o túmulo fica num canto assim, ali. Gente, olha, eu quero agradecê-los e agradecê-los muito por esses 3 sábados que vocês estiveram aqui com a gente. Realmente, eu sei que eu tomei o tempo de vocês, né? Foi até cansativo, mas eu tenho certeza que o público ouvinte da Banda B apreciou e apreciou muito essas histórias. É claro que se a gente ficasse conversando aqui, a gente podia fazer um ano de programa para falar a respeito de Curitiba, que a gente não esgotaria o assunto, né? Mas foi muito bom, eu quero agradecer de coração mesmo a estada de vocês aqui, abrilhantando aqui a programação da Banda B, essa homenagem à cidade de Curitiba nesses 331. Professor Mocelin, muito obrigado. O senhor é sempre bem-vindo aqui, eu sempre digo, nossa porta não tem tramela, viu, professor? Você sabe, Toninho, o quanto eu gosto de você e você pode contar comigo quando precisar.
Tá certo, uma boa tarde de sábado pro senhor. Obrigado. Tá? Peça escusas à patroa lá pelo tempo que eu tomei do senhor. Que é isso, que é isso. Ô Felipe, obrigado, viu, amigo? Eu te agradeço também pelo convite e estou disponível sempre que você precisar. Ah, eu só queria, para terminar aqui, falar do livro de vocês aí, né? Por favor, professor Mocelin. Eu tenho uma história concisa de Curitiba, né? Que eu procurei escrever numa linguagem acessível. E o meu amigo Felipe tem o livro dele também aqui que ele pode falar. O meu é a história concisa dos bairros de Curitiba, que conta a história dos bairros bem detalhadamente. É mesmo? E como é que faz para conseguir esses livros aí? A história dos bairros e a história da cidade. O meu está disponível nas plataformas da Amazon, Sebos para Curitiba, Livraria do Chaim também tem. O meu também está na Amazon e tem principalmente naquele sebo Capricho. Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal lá. E no Chaim, mas só que o Chaim é meio longe, eu tenho que levar para ele livros lá, ele está reclamando, eu tenho que levar para o Chaim lá. E o senhor tem outros livros também, né? Sim, professor? eu tenho Pica-Paus e Maragatos, eu tenho Sobre o Contestado. Qualquer hora a gente volta a falar sobre esse Tá livro. certo, então. Gente, olha, muito obrigado, viu? E para você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus. A Banda B apresentou Um Negócio que Deu Certo com Antônio Nascimento. Até o próximo sábado.